ela está, né? Alavancada. Mandando ver nesse serviço. Mas assim, 45 anos de INCOR. Queria uns nomes, assim, de quem você conheceu. Né? Assim, trabalhou com o Zerbini. Conheceu o Dr. Zerbini? Sim, nossa. Ela conheceu. Quem vê o jaleco, aquele logo do INCOR, a Fundação Zerbini, não imagina, né? O Zerbini vem da onde? Vem do Dr. Zerbini. Maria Inês Feltrin conheceu e trabalhou com o Dr. Zerbini? Na realidade, eu vou fazer só um pequeno... rememorar um pouquinho o nosso início, né? Sim. Porque eu não fui a primeira fisioterapeuta do INCOR, né? O INCOR, quando ele nasce do sonho do Dr. Zerbini, né? Porque a cirurgia cardíaca estava avançando muito nesse país, né? A questão das válvulas de dura mater, né, que foi uma criação brasileira, a questão dele ter feito o primeiro transplante na América Latina, né, e, evidentemente, as doenças cardiovasculares no top, né, no number one aí de todas as doenças, né, exigia que o Hospital das Clínicas avançasse também no atendimento, né, na assistência, pudesse oferecer um espaço físico para fazer frente a essa demanda muito grande, né? Então, o INCOR nasce do sonho do Dr. Zerbini, né, de ter um instituto que, na época, se queria a imitação dos Estados Unidos, o Instituto do Coração, Pulmão e Vasos, né? Se pensou exatamente no modelo americano para o Instituto do Coração. E o Dr. Zerbini consegue, né, dada a projeção, né, toda do nome dele e de toda a cardiologia brasileira que na pessoa dele se representava, ele consegue isso e o instituto começa a ser edificado. Mas a cardiologia era tocada, né, os pacientes eram internados lá no prédio, no Instituto Central, né? A gente tinha lá no 5º andar uma ala que era a internação das crianças, das cardiopatias congênitas. Depois, no 8º andar, a gente tinha as valvopatias, a enfermaria de valvopatias, e uma UTI, que era o nosso pós-operatório, né? Vou fazer o corte, assim, professora Maria Inês já trabalhou no Instituto Central. Já trabalhei no Instituto Central, muito. E depois, em cima, tinha a coronariopatias, né? O grupo das coronárias. Bom, então, o Instituto do Coração, ele nasce, e aí, em 1975, as primeiras pessoas são contratadas para idealizar um modelo de assistência. E, na época, né? Nós estamos falando de 1975. A pessoa principal era o médico, né? E não existiam os demais. E o INCOR, ele nasce exatamente para colocar um modelo de assistência multiprofissional para o paciente cardiopata, coisa que era uma novidade. Então, a equipe multiprofissional foi contratada para montar esse modelo de assistência global e integral ao paciente. Imagina então, as barreiras, né, que foram implementação. Nesse momento, quem é contratado é a Vera Lúcia, né, Guerra de Toledo, que foi a fisioterapeuta que teve a incumbência de idealizar como seria o serviço de fisioterapia do INCOR, né? E eu, nessa época, estava fazendo meu 3º ano de faculdade, né, lá da USP. E, então, o INCOR, ele começa a ser planejado, né? Lá na faculdade, a gente era muito ativo, tinha um departamento de pesquisa no nosso centro acadêmico, e eu participava do grupo da cardiologia. Então, a gente estudava coração. Então, a gente tinha Sônia Marli, algumas pessoas, e a gente comprava coração, dissecava coração, então a gente estudava coração. E, depois disso, a gente passou assim, a estudar, mas isso teoricamente, né, as doenças. E mesmo depois de formado,
em 1976, eu fui trabalhar onde a gente tinha espaço para trabalhar, que naquele momento era neurologia e ortopedia, né? Sim. E traumatologia, tinha muitas clínicas de doenças, de acidentes de trabalho, que se chamava na época, né? Então, então se trabalhava nesses lugares. Eu tive muita sorte, e naquela época era assim, você antes de se formar, o pessoal já ia para a faculdade para que você se engajasse em algum futuro local de trabalho. E eu tive a sorte de ser convidada pela doutora, ela é fisioterapeuta alemã, que fazia um trabalho muito diferenciado em São Paulo, Dorothea Hanser, e ela trabalhava o método Schroth para escoliose. E a gente tinha feito um curso de postura com ela, tal. Eu acho que eu agradei, né? Aí ela me pagou 6 meses enquanto eu estava estudando, para que quando eu terminasse eu fosse trabalhar com ela, entendeu? Uau. A prática era um pouco essa, sabe, de você no fim se comprometer, né? Depois de você concluir o seu curso, você ir para aquela instituição. Eles encontravam então, os jovens talentos ali, olha, isso é interessante, eu preciso de você. Então, eu fui para essa clínica, trabalhei com ortopedia, trabalhei muito com pé chato, fazia muito reeducação de pé. Era uma clínica ela era privada e atendia assim, uma elite, né, da cidade de São Paulo, mas eu aprendi muito, porque ela tinha métodos que tradicionalmente a gente não aprendeu na escola, porque eram coisas que ela trazia da Alemanha, tal. Então eu fui muito feliz lá, né? Mas nesta época, então, trabalhando lá na Doroteia, o Instituto Provita, eu e a Sônia, a gente continuava se encontrando para estudar cardiologia, porque a gente amava coração, né? E depois do coração para o pulmão também, a gente amava. Então, aquilo ali estava integrado. Então, a gente se reunia, mesmo depois de formado, para continuar estudando. E a Vera soube disso, né? E falou, olha, vai ter um concurso aqui, né, para contratação para o Instituto do Coração, se preparem, né, e vocês tentam, né, entrar. E aí, em 77, teve esse concurso, nós fizemos, e a Sônia passou em primeiro lugar, e foi para lá um pouquinho antes de mim, uns 4, 5 meses, e depois fui eu. E fui contratada em setembro de 77. E assim, eu costumo dizer, a gente não sabia de que lado ficava o coração. Não era bem assim, porque a gente vinha estudando, né? Mas a gente nunca tinha visto um paciente cardiopata, né? Então, a gente sabia a teoria das coronárias, da aterosclerose, né, tal, mas a gente nunca tinha visto um paciente cirurgiado ou um clínico, né, descompensado, a gente nunca tinha visto. Então, a gente entrou no Instituto do Coração e, por enquanto, ele era um prédio só, né, com as pessoas da administração, com as pessoas que estavam pensando no projeto assistencial, né? Então, esses chefes que foram contratados em 75, né, estavam começando a montar os protocolos assistenciais, as equipes, né? Mas todos os pacientes ficavam lá no Instituto Central. Então, quando eu e Sônia fomos contratados, então foi para começar a dar assistência a esses pacientes. Então, a gente chegava 7 horas no INCOR, 7h30 a gente estava no HC e ficava lá atendendo os pacientes. Já tinha passarela? Então, não tinha. Aquela ali, não. Não tinha nada. Era atravessar mesmo a rua, vir, né? Imagina que a gente colocar... Eu não tinha carro nessa época, né? Precisei trabalhar 1 ano para ter carro, né? Mas os carros ficavam lá todos de embicados ali na rua mesmo, né? E aí, quando a gente... eu e Sônia começamos, a gente não sabia o que tinha que fazer, né? Aí a gente pegou um livro da Cash, que tem a tradução em português, né? Até hoje é um bom livro, né? Fisioterapia para as doenças vasculares, problemas cardíacos, pulmonares e vasculares, né?
E sabe, ele era o único livro em inglês da Bireme. A Bireme emprestava por 15 dias. Então, o que a gente fazia? A gente foi lá, pegou a primeira vez. A gente começou a traduzir. Eu tenho ele inteirinho traduzido. Uau. E é interessante, porque eu tenho manuscrito ele. Eu fui traduzindo assim à mão, entendeu? E tem até hoje. Tem até hoje. Porque isso daí você olha e fala, ai, que peninha, mas vai pro lixo, né? Esse tem que guardar para colocar no museu. Esse aí vai pro museu, né? tem que guardar para colocar ali no memorial. Tem, mas tem Isso muito. E aí você sabe que que eu ia, então, por exemplo, no dia de devolver o livro, né? E eu e Sônia, a gente ficava estudando, depois que atendia, fazia lá, né? As coisas simples, né? Naquela época era muito simples o que a gente fazia. Mas depois a gente ficava estudando. E os médicos, a equipe de enfermagem, tiravam uma onda com a cara nossa, né? Tinha um famosérrimo enfermeiro, Nestor, que a tapotagem dele era bater nas costas, sabe? Mas Ele tapa batia. seco. O cara tossia de medo, entendeu? Não era técnica nenhuma. O cara falava assim, vou tossir, porque senão sair daqui, né, com hematoma e tudo. E aí, quando ele via a gente fazer exercício respiratório, então eu falava, vocês estão fazendo carinho, isso daí não vai resolver nada. E a gente era assim muito desacreditado, né? E a gente também, imagina. Então, já que você tem o BIRD aqui em cima, então a enfermagem fazia o exercício com essa maquinazinha aqui, era o exercício respiratório com BIRD. E a gente não entendia absolutamente nada. Então a gente ficava lá dentro da UTI, aí a gente falava assim, olha, então uma fica olhando direitinho, a gente atendia o paciente em duas, tal era a insegurança que a gente tinha, né? Aí você fica olhando direitinho onde é que ele mexe, que botão que ele mexe, porque tem poucos botões, um à direita, um à esquerda, um no meio e um embaixo. Então vamos ver onde ele mexe, a gente decora, aí a gente tenta fazer igual. E foi assim que a gente começou a ver a manipulação do aparelho, né? Aí a gente ia lá, às vezes a gente fazia e não dava nada, porque não ciclava, e a gente não sabia por que não ciclava. Às vezes a gente ia lá, fazia, dava certinho. A gente já estamos começando a aprender. Então foi assim, porque a gente também não queria que as pessoas percebessem que a gente não sabia, né? Então a gente tinha muita consciência, né, da nossa falta total de experiência. Nunca ninguém tinha ensinado nada daquilo. Eu nunca tinha entrado numa UTI, né? Eu não sabia como fazer uma inalação, né? Imagina um BIRD, né? Que era... E aí o paciente era ventilado com selo d'água. Eu nem sabia o que era aquilo, né? E aí você encontra a generosidade das pessoas, né? Porque a gente foi encontrando muita gente generosa. Então, eu vou falar do professor Zerbini, que você começou, né? Ele era um líder, né? Ele chegava, ele já estava muito próximo de se retirar, né? Mas ele chegava na UTI, ele fazia passagem de plantão. E o professor Virginelli, que foi um dos idealizadores da válvula de dura mater, né, no país, o cirurgião que fez a cirurgia, ele e o Dr. Puig, eles Puig, criaram... Saudade de Puig. Carinhosíssimo, tem um carinho muito grande pelo Puig, cara. Então, e eles que idealizaram a válvula, né? Uma criação brasileira de tanto sucesso, né? Resolveu o problema, né, das pessoas durante um bom tempo, né? Claro que depois foi se vendo os problemas, né, que tinha, ela, principalmente na posição aórtica, ela rompia muito, né? E dava insuficiência. E aí tinha que fazer reoperação, tal, né? Então, mas isso faz parte também do aprendizado, né? De uma técnica que vem e que você precisa de tempo para saber se ela vai perdurar ou não, né? Então, na época era o professor Virginelli e o professor, o doutor Noedir Stolfe. Ele tinha ido para os Estados Unidos, né, ficado lá um tempo para ver principalmente transplante cardíaco, né, para ficar sendo treinado nessa área.
Então, essas pessoas começaram a nos dar um pouco de valor, né? Falar assim, olha, não, mas lá onde eu estive tem fisioterapeuta é muito bom, então continua, tal, vocês vão fazer, tal. E aquelas pessoas que começaram assim, a ensinar. Então, nós tivemos assim, alguns cirurgiões que começaram assim, a parar com a gente para dar aula de cirurgia, levar a gente para o centro cirúrgico, mostrar como é que fazia, como é que eles serravam o externo. E eu me lembro muito do Dalton, o Dalton da Gerard, que hoje ele representa a Resmed também, né, na toda a América Latina, tal. Ele era o representante da Beard no Brasil, né? E a Beard era representada por uma empresa chamada Foranest, lá de Santos. Aí, um dia ele chegou, ele sempre muito comunicativo, tal. Na época, ele ventilava com esse Beard cavalo, quando tinha problema para parir, né, as éguas, na realidade, na hora de parir, elas faziam insuficiência respiratória, precisava ser ventilado, era com o Beardinho, entendeu? Então, eu acho esse verdinho maravilhoso, maravilhoso. Então, ele percebendo, e a gente também, né, conversando e falando, a gente não sabe nada, tal. Um dia ele pega a gente e leva para Santos. Ficamos 2 dias lá no laboratório, lá na Beard. Nós aprendemos a montar, desmontar. Hoje, se você me der as peças totalmente separadas do Beard, era isso que a gente aprendeu a fazer. Então, quando nós voltamos depois para São Paulo, na primeira segunda-feira, né? peraí, que deixa que eu faço, entendeu? Aí a gente já entendia o que era PIP, aí a gente entendia por que aquele selo d'água, entendeu? O selo d'água era feito mesmo colocando a traqueia na válvula expiratória, botando um jarro de água, medindo e botando lençol em volta para enxugar. Aquilo ali, né, fazer assim, né? E, então, conviver, né, com essas pessoas, esses mitos, né, pessoas que muito importantes, né, e eu diria muito importantes, principalmente na cirurgia cardíaca, foi o que alavancou o nosso trabalho. Se não fossem eles darem a força que eles deram para nós nesse início, acho que talvez a gente não teria sobrevivido. E foi o que ampliou todas as possibilidades de atuação. Exatamente. Né? E ao longo de todo o período, né, a gente foi tendo... E a fisioterapia, me parece que cada pessoa que sentar aqui vai contar uma história. E por isso que eu acho que a fisioterapia é uma profissão da perseverança, né? E é uma profissão que ela é como fênix mesmo, né? Ela renasce das experiências sofridas, né? Porque ao longo de todo o tempo, e principalmente lá naquele começo, onde as pessoas sequer conseguiam falar fisioterapeuta, né, não sabiam nem pronunciar essa palavra, a gente foi conseguindo sucesso com pessoas que, primeiro, eram pessoas importantes. Então, assim, o diretor do INCOR foi comer um franguinho, engoliu o pedaço do franguinho, um ossinho do franguinho, foi parar no pulmão, fez uma telectasia, peraí, chama a fisioterapia, e a fisioterapia vai lá e tira, e o cara nem precisa fazer a broncoscopia nem nada. Aí a filha de não sei quem famoso faz uma telectasia por asma, né? E tal, antes de fazer qualquer coisa, vamos chamar as meninas para ver se elas resolvem, e as meninas foram lá e resolveram, né? Então, foram tendo, assim, muitos episódios, né, em que foi possível mostrar o quanto que a fisioterapia é capaz, né, de modificar uma situação clínica, né?